Bom dia, galera. Tudo tranquilo com vocês? Bora lá para mais uma aula. Bora lá para aprender. Vamos transformar a preguiça em conhecimento, né? Bom, nós estamos vendo e vamos continuar vendo a reprodução dos vegetais, né? Nas duas primeiras aulas vimos a reprodução das biotas, vimos a reprodução da pteridota. Repara que houve aí uma alternância de gerações, uma mudança de nomenclatura e por aí afora. Agora nós vamos ver a reprodução das gimnospermas, dos grandes vegetais, dos pinheiros, das araucárias, e vamos por aí afora, tá? Para isso, obviamente, vou duplicar aqui a tela do meu celular, do meu computador, do meu notebook, para que a gente possa, obviamente, entender. Bom, bora lá as características principais. Eu tenho lá a gimnosperma, que se refere, então, aos primeiros organismos que vão apresentar semente. Essa semente, ela é denominada uma semente nua. Por que nua? Porque ela não apresenta, não possui o fruto que protege as sementes numa angiosperma. Então, por essa razão, ela é chamada de semente nua, tá? Na evolução das plantas, as gimnospermas é um salto bastante significativo. Por quê? Porque esse organismo, agora, ele consegue se reproduzir independentemente da água. O que, neste cara, eu tenho o desenvolvimento do grão de pólen. Esse grão de pólen agora é a célula reprodutora sexual. Na vegetal, na célula feminina, né, no organismo, na planta feminina, a gente tem lá a osfera, que nada muda. Agora, o que acontece? Nas anteriores, na briópta e na pteridópta, o anterozoide, que era a célula representada sexualmente, ela vinha e fecundava a osfera. Aqui continua sendo o mesmo processo, mas não é um esporo. Agora é uma célula reprodutora masculina. Ué, pessoal, mas não é espermatozoide? Não, gente. Planta não tem espermatozoide. Planta tem grão de pólen, tá? Na escala evolutiva, então, dos reinos, são os primeiros vegetais a apresentar flores e sementes, denominadas de fanerógamas. Cuidado com uma coisa. Quando a gente fala flor, você pensa naquela flor linda da laranjeira, do maracujá e por aí afora. Não é aquela flor. Tanto que essa denominação flor, ela está errada. É o que a gente chama de inflorescência denominada do estróbilo. Então, não é uma flor, é uma flor modificada, o que a gente chama de inflorescência. Para nós, mediante aí os pinheiros, a gente vai falar na pinha. A pinha, obviamente, seria aí essa menção, essa flor, na verdade, aí os estróbilos, tá? A madeira desses organismos são muito utilizados, né, na indústria de papel, na indústria de móveis, na construção, né? Algumas espécies servem de ornamento, como cipresses, imbuias e por aí afora. A pinha serve de alimento, pois possui um grande número de substâncias nutritivas, que é o endosperma. Na verdade, a gente vai ver esse endosperma nada mais é do que um tecido de reserva, enquanto esse organismo não desenvolveu a raiz, enquanto esse organismo não desenvolveu as folhas para que ele possa fazer a fotossíntese, tá? Como características gerais, geospermas, elas são organismos adaptados à vida terrestre, né? Mencionado aí a não necessidade mais da água para reprodução, tá? São organismos que vão apresentar raiz, caule e folha, vão apresentar semente, o primeiro organismo que apresenta semente. Possui também ramos reprodutivos e folhas modificadas, chamadas de estróbilos, como nos pinheiros e nas sequoias. E os estróbilos são bem desenvolvidos como cones, o que são classificados como coníferas. Só para que você tenha uma ideia, esses estróbilos eu consigo identificar quando uma planta é masculina, esse estróbilo ele é mais alongado, ele é mais fino e mais alongado. No caso, uma planta feminina, esse estróbilo é um tamanho menor e ele é mais, obviamente, mais gordinho, ele é maior em tamanho, tá? Florestas de coníferas estão em regiões, obviamente, de gimnospermas no Brasil, como, por exemplo, a Mata das Araucárias no sul do país. E quando você lembra de floresta de conífera,
Você pensa do pinheiro e lembra frio, mas cuidado, que você também tem esse tipo de vegetal aí em outros ambientes. São os primeiros espermatóptas, isto é, dotadas de semente. Então, o pinhão, na verdade, vai ser a semente desse organismo. Trata-se da primeira planta a conquistar definitivamente o meio terrestre. Por quê? Porque ela não precisa mais da água para se reproduzir. São traqueóptas, apresentam os vasos condutores, são sifonógamas, que produzem o grão de pólen, que são as primeiras a apresentar o grão de pólen. As outras duas, brióptas e pteridóptas, se reproduziam por esporos. Então, aqui eu tenho o desenvolvimento das células sexuais. Tá? São as primeiras fanerógamas, ou seja, estruturas reprodutoras visíveis. Então, eu consigo ver o estróbilo alongado, uma árvore masculina, o estróbilo menor, mas em tamanho maior, representa aí uma planta feminina. Tá? As primeiras fanerógamas, ou seja, estruturas visíveis, não apresentam flores verdadeiras ou frutas. Então, o que eles apresentam é uma inflorescência. Aqui eu tenho alguns exemplos, né, desse organismo, pinheiros, araucárias e por aí afora. Tá? Com relação à classificação, gente, é só para que a gente possa entender como esses caras são classificados. São as próprias coníferas, que são os pinheiros e as sequoias, os organismos que a gente, obviamente, entende. Olha aqui um pinheiro, olha aqui uma araucária, o tamanho desse organismo. Esse carinha aqui é o que a gente chama de aquela madeira bem simples, né? O IP, aquela madeira, pinha, perdão, que a gente chama de pinus. É aquela madeira mais mole, pouco resistente, utilizado muito na construção civil, por ser uma madeira até barata, né? Mas ela é frágil, né? O que ela acaba apodrecendo rápido. Uma segunda classificação é os que a gente chama de cicápodas, né? Se refere a esse organismo aí, né? Inclusive, nós temos, por incrível que pareça, alguns exemplares desse na frente da nossa escola, tá? Então, a gente pensa numa gimnosperma, um vegetal altamente gigantesco, mas aqui, obviamente, a gente pode ver, são chamados de cicas, né? Caracterizam-se esses organismos. Eu tenho as genetópodas, né? Que, na verdade, são esses organismos, inclui o que a gente chama de epedra, né? São organismos aí de regiões áridas de todo o mundo, né? Lembrando que esse cara produz uma substância química chamada efedrina, né? Que são utilizados aí para congestionante nasal e no tratamento de asma e de doença. Aí você pensa num pinheiro, pensa numa araucária, olha um organismo minúsculo desse, fala, nunca um cara desse vai ser uma gimnosperma. E, obviamente, é como representante. E, por último, são as gincogoias, gincogoitas, né? Esse filo representa esse carinha que a gente chama de ginkgo, tá? Na verdade, são organismos aí de 30 metros de altura e as folhas apresentam essa estrutura com 4 centímetros de largura, tá? Na verdade, aí se refere, obviamente, aí aos tipos dessas gimnospermas, tá? Mediante ao ciclo reprodutivo, é um ciclo haplodiplobionte, eu tenho alternância de gerações, e é aqui que eu quero que você preste atenção, principalmente para algumas terminações, e eu vou fazer da mesma forma, eu vou mencionar toda a parte teórica, e no final a gente faz a análise aí de alguns ciclos reprodutivos, de algum esquema que torna aí o nosso entendimento mais fácil, tá? Eu vou falar do pinheiro do Paraná. Então, todas essas características que eu for falar agora se referem ao pinheiro do Paraná. No pinheiro do Paraná, as plantas possuem sexos separados, ou seja, o que possui estróbilo masculino é macho, o que possui estróbilo feminino é fêmea e vice-versa, tá? Existem 2 tipos de estróbilo, um grande e outro pequeno. E, com consequência, há 2 tipos de esporângios e de esporos. Claro, tem 2 tipos diferentes. Nos estróbilos maiores, considerados femininos, cada esporângio, cada região chamada de óvulo, produz por meiose. Claro, gente, eu estou falando em célula sexual. Um megásporo, tá? Ou que a gente chama de macrósporo. O macrósporo ou megásporo fica retido no esporângio, fica retido no organismo.
e só é liberado quando ocorre a fecundação dos esporos. Perfeito? Muito bem. Desenvolve-se no interior do óvulo o megásporo, origina um gametófito feminino. Nesse gametófito surge os arquegônios. E no interior deles, no interior desse arquegônio, define-se ou forma-se uma osfera, que nada mais é do que um gameta feminino. Então, nessa região, nesse, obviamente, megásporo, eu tenho várias regiões que darão origem a inúmeras osferas. Então, esse organismo é diferente dos que a gente viu anteriormente. Anteriormente, eu tinha um organismo só, tinha uma osfera, vinha o esporo e fecundava. Esse cara não. Esse cara tem um tamanho maior, esse cara apresenta várias regiões internas, e nessas regiões, que eu chamo de arquegônios, eu tenho a presença das células sexuais femininas, a osfera. Isso em grande quantidade. Presta atenção. Nos estróbilos menores, na verdade comprido, um pouco menor em diâmetro, considera-se o masculino. Cada esporângio contém chamado de saco polínico. Esse cara produz por meiose numerosos micrósporos. O que são esses micrósporos? São células reprodutoras masculinas. Desenvolve-se no interior de cada saco polínico, cada micrósporo origina um gametófito masculino, também chamado de grão de pólen, ou gametófito masculino jovem. Então, perceba, o gametófito feminino produz as osferas, e os gametófitos masculinos produzem, obviamente, as células sexuais, no caso da masculina, o grão de pólen. A ruptura do saco polínico, a abertura do saco polínico, libera inúmeros grãos de pólen. Esses caras são leves e são dotados de duas extensões laterais, o que são aladas. Ele apresenta duas regiões na sua extensão que parecem asas, só que ele não bate asa, que não é uma ave, mas são extensões que vai ajudar esse cara a planar, a ser levada pelo vento até um estróbilo feminino para que ocorra a fecundação da osfera, tá? Então, esse cara é alado e apresenta projeções. Não tem asa, mas ele tem projeções que vai auxiliar ele nessa flutuação, tá? Esse processo de transporte desse grão de pólen alado constitui a polinização, que neste caso ocorre pelo vento. Então, é o vento que vai levar, tá? Cada grão de pólen aderido a uma abertura existente no óvulo, inserido, grudado a uma região existente no óvulo, inicia o seu processo de crescimento, que culmina, que produz a formação de um tubo, chamado tubo polínico, que corresponde a um grão de pólen adulto, gametófito masculino adulto. Esse tubo polínico vai levar esse grão de pólen até a osfera, tá? No interior desse tubo polínico existem dois núcleos gaméticos haploides. Dois núcleos. Por quê? Porque se um não chegar ao local correto ou tiver algum problema, o outro supre essa necessidade. Então, vamos dizer assim que ele tem dois núcleos para garantir essa fecundação. Apenas um dos núcleos fecunda a osfera, gerando o zigoto ou embrião. O outro é degenerado, ele é absorvido pela célula. Não houve a necessidade, já foi fecundado pelo outro, obviamente ele é reabsorvido. Dividindo-se, várias vezes por mitose, o zigoto acaba originando um embrião que mergulha no tecido materno correspondente ao gametófito feminino. Ele fica grudado no gametófito feminino, que para nós vai ser a pinha, tá? Após a ocorrência da fecundação e da formação dos embriões, o óvulo converte-se em semente. Aí sim, na pinha vai dar origem,
obviamente, ao pinhão, que é uma estrutura com 3 componentes. Primeiro, uma casca, também conhecida como integumento, que vai proteger. Dentro dele, um embrião e fora, ao redor do embrião, mas contido dentro da casca, eu tenho o que a gente chama de endosperma, que nada mais é um tecido de reserva para que esse organismo possa cair no substrato, possa dar origem às raízes, promover a produção das folhas e aí sim, obviamente, este organismo fazer a fotossíntese. Por enquanto, o embrião está vivo dentro do pinhão, está lá quietinho. O que ele está se alimentando? Do endosperma, que nada mais é do que um tecido de reserva. Perfeito? Sendo assim, essas 3 substâncias vão dar origem ao embrião, que caem da pinha no solo e se encontrar uma região favorável, principalmente se tiver a presença daquele pássaro, de aulas anteriores a gente começou, a gralha azul. O que ele fazia mesmo? Ele pegava esse pinhão, ele enterrava esse pinhão para depois se alimentar dele. Mas como ele não sabia onde ele tinha, obviamente, entre aspas, plantado, ocorria como se fosse uma plantação deste cara. Ele vai dar origem, obviamente, a um organismo adulto, tá? Ou seja, esta é a situação. Eu tenho a minha árvore, eu tenho aqui o meu pinheiro, eu tenho as suas folhas. Olhe lá o estróbilo masculino, repara que ele é mais comprido. Olha o estróbilo feminino, ele é mais arredondado, ele tem um tamanho menor. Olha o estróbilo masculino, ele tem aqui os sacos polínicos, que vai dar origem ao grão de pólen. Quando esse cara se rompe, quando ele promove a abertura, o grão de pólen é liberado. Mencionado, ele é alado, ele tem que ir pelo vento e ele tem que chegar no estróbilo feminino. Repara que ele gruda aqui, ó, nessa abertura. Olha o grão de pólen. Aqui é a sua estrutura e aqui é a parte alada. Ele gruda na frente da abertura do estróbilo feminino. Ocorre a produção do tubo polínico. Olha esse vermelhinho, olha a formação do tubo polínico. Olha aqui os 2 núcleos. Esses núcleos têm que chegar até a parte reprodutora feminina, até a osfera. Ocorreu a fecundação. Um grão de pólen fecundou, o outro foi absorvido pelo corpo. Formou o embrião ou zigoto. Para mim, uma pinha. Perdão, para mim, um pinhão. Olha aqui dentro o embrião, uma casca e dentro um endosperma. Esse organismo cai no solo, dá origem a um outro organismo adulto, reiniciando o ciclo, tá? Vamos analisar um outro organismo. Tenho aqui o vegetal, tenho aqui os estróbilos, nesse aqui o masculino, que vai dar origem aí ao grão de pólen alado, e aqui eu tenho que vai dar origem à osfera. Repara que aqui eu tenho 4 megásporos, dos quais 3 deles são absorvidos, formando apenas formando apenas o óvulo, que para nós vai ser a osfera. Na união do grão de pólen com a osfera, eu tenho o zigoto. Forma-se, então, dá origem, então, né, à produção do pinhão. Olha aqui, ele já formado. Repara que aqui ele tem uma casca, o embrião está aqui dentro. Olha o endosperma, que vai servir de alimento. Essa é a semente. Ele cai no solo, promove o desenvolvimento da raiz e vai promover aqui a presença das folhas. Lembrando do que ele se alimenta. Pô, pessoal, mas ele não tem folha, como é que ele faz fotossíntese? Ele se alimenta desse material interno que aqui está, que é o endosperma, tá? E fazendo aí análise a mais um organismo, eu tenho lá, no caso, a araucária, tenho os estróbilos, tenho a produção, olha lá os grãos de pólen alado, olha lá a osfera sendo produzida, olha lá o grão de pólen caindo aqui, olha o tubo polínico, onde vai fecundar, formou o zigoto, formou o pinhão. Esse pinhão cai na terra, olha, essa imagem está perfeita, aquilo que eu falei. Repara, do pinhão nasce a raiz,
nascem as folhas. A partir do momento que eu tenho as folhas, ele já consegue fazer fotossíntese e, nesse caso, ele vai dar origem a uma araucária adulta, tá? Aqui, de novo, a última análise, o último exemplo que eu trago para vocês. Tenho aqui os organismos, tenho o estróbilo, obviamente, masculino, estróbilo feminino. Produção aqui dos grãos de pólen, produção aqui, ó, os grãos de pólen aqui, perdão, grão de pólen aqui é a esfera. Grão de pólen entrou, formou, ó o tubo polínico aqui, formou o zigoto ou embrião, deu origem à semente. Olha o pinhão, ele cai no solo, dá origem à raiz, dá origem às folhas e, mencionado as folhas, o processo de fotossíntese começa e ele dá origem a todo o seu trajeto. Perfeito, galera. Repara que cada vez que o organismo vai se evoluindo, o ciclo reprodutivo vai ficando, vamos dizer assim, um pouquinho mais complexo. Eu não vou dizer difícil, mas eu vou dizer um pouquinho mais complexo, tá? Novamente, nas outras aulas orientei e vou orientar a mesma coisa. Dá uma lida na parte teórica, principalmente no processo de características e como esse cara se reproduz. Dá uma analisada novamente nessa videoaula que eu gravei para vocês. Havendo dúvida ainda, novamente, continuo sempre, galera, eu sempre estou à disposição de vocês, porque, claro, o meu intuito é sempre o aprendizado. Perfeito? Um ótimo dia aí para vocês, bom estudo, qualquer dúvida eu estou aqui, um ótimo dia, beijão, até a nossa próxima aula, meus amores. Tchau, tchau.